E aí, pessoal, tudo 12 por 8? Rafis mais uma vez aqui na área, dando continuidade ao vídeo que a gente fez daqueles de histórico, né, em relação ao TEP 11, o fundo de lajes. Então, vamos ver o relatório gerencial após aquele primeiro vídeo, né, e a gente vai fazendo o acompanhamento dele mensalmente, conforme saírem os relatórios aí. Beleza? Então, vamos lá para a apresentação. Esse é o relatório de setembro de 2024. E algumas coisas que estão marcadas com a linhazinha ali em amarelo, foi eu que coloquei para poder ter de referência, né? É o mês que o fundo completa 5 anos e todos os relatórios anuais, né, quando ele faz o aniversário, eles vêm com mais informação e como se fosse um retrospecto do fundo até chegar aqui, né? Então todos os relatórios anuais, eles são bem mais completinhos do que os outros, que já são bons, e vem com bastante informação. Na primeira página, nós temos os dados, né, principais do fundo. Ali no cantinho, a taxa de gestão, que é uma taxa bem ok, não tem taxa de performance, o que é muito bom. Uma taxa ali na casa de 1%. A gente consegue ver daqui, né, que temos uma pequena discrepância ali entre a cota a mercado e o valor patrimonial, descontinho do PVP, né, de 10% dos imóveis. O valor de mercado na casa, por metro quadrado, né, na casa de R$ 9.600. E guarde essa informação, que essa informação vai ser interessante lá para o final do relatório. Número de cotistas, quantidade de cotas. E eu marquei ali também a vacância financeira e o aluguel, porque ainda tem um valorzinho para extrair ali, né, para os resultados. Na próxima página nós temos ali a evolução desses indicadores, então a gente consegue ver um aumento expressivo do número de cotistas, o que é muito bom. A liquidez também subiu bastante, está quase ali em 1 milhão por dia, né? E se a gente considerar, só voltando aqui, que o fundo tem um valor patrimonial de 410 milhões, esse 1 milhão por dia já é uma boa negociação, né? Já proporcionalmente já é um bom valor de negociação. Ali na parte de ativos certificados, uma coisa que esse fundo fez bem ao longo do tempo é a gente ver justamente que no início do fundo ali em 2019 a gente tinha nenhuma certificação nos imóveis e agora ele tem 3 em 5. Só que qual é o lance aqui? 2 imóveis que ele vendeu tinha certificação. Então seria 5 em 7. Né? E os 2 que não tem foram que eles adquiriram no início desse ano. Então eles ainda estão nesse processo, né? De ver se vai fazer ou não. E isso é muito bom, né? Eles melhorarem os imóveis e trazerem justamente essas certificações, o que aumenta bastante ali o preço do metro quadrado, né? No imóvel em si, não só do aluguel. Vacância zerou, ali de 22% para zero, né? A receita de locação subiu bem também, ó, ao longo do tempo, quanto que ele conseguiu passar aluguel para os inquilinos, né? E isso faz parte da estratégia do fundo, de adquirir os imóveis para trabalhar os imóveis, né? Melhorar ali o tijolo em si, e com a melhoria do tijolo ele consegue melhorar o aluguel. Porque se a gente pensar pelo lado oposto, como o tijolo estava depreciado, né, um imóvel mais classe B ali, não tão bonitinho, o aluguel também era baixo. Então acaba que o fundo consegue atacar nessas duas pontas, né? Ele melhora o tijolo, que vai aumentar o valor do metro quadrado, e ele consegue repassar o aluguel justamente por essa melhora. E ali é o ABL do fundo, né? Que também cresceu aqui um pouquinho. Aí a gente tem a palavra dos gestores falando, né? De todo o tempo e tal, mas nada demais. Aqui, nos momentos do fundo, o que chamam a atenção, na minha opinião, é que a gente teve um follow-on cancelado em 2020, né, por causa da pandemia. Eles queriam fazer a captação para já aumentar o fundo, mas não conseguiram por conta disso. E um pouquinho de tempo depois eles fizeram uma emissão abaixo do VP, mas num valor muito pequeno, para uma compra muito pontual, que a diluição foi mínima. Assim, proporcionalmente, se o fundo tinha 250 milhões de patrimônio, ele fez uma emissão de 50. Foi algo nessa proporção, assim. E aí a diluição dava 1%, uma coisa assim. Tem no vídeo do histórico melhor explicado aí. Aqui nós temos a estratégia do fundo, né, em si, que é a atuação dos prédios, melhoria contínua, é o que o fundo faz para melhorar os resultados, né? E aí continua falando aqui que já está 13 meses sem vacância, o que é muito bom, e que
Hoje ele está pagando 78 centavos nos proventos, e a ideia é que ele continue pagando 78 centavos. Quando a gente chegar lá na parte das distribuições, eu explico um pouquinho melhor. E que aí ele pegou a certificação LED para o Fujitsu, que é muito bom, e ele está dando entrada na certificação LED do Faria Lima, que também tem mais lá para baixo, a gente fala mais para frente um pouquinho. Aqui o histórico de aquisições, né? Eu marquei essas do condomínio São Luís, que era o imóvel principal do fundo, e interessante que eles colocam o valor de aquisição e o valor por metro quadrado da aquisição. Como a gente tinha falado, né, os relatórios são muito bons, assim, eles colocam muita informação, e essas informações de metro quadrado são muito boas, né? Então ele comprou aqui 145 milhões a 12.800 metros quadrados em 19. Aí a gente vai ver que em 21 ele comprou um pouco mais caro, só com um valor muito menor. Porque isso aqui ele queria aumentar a participação no condomínio São Luís. Então ele comprou uma outra parcelinha menor, no preço mais caro, só que aqui em fevereiro ele conseguiu vender por um valor bem acima dessa. Se a gente fizer uma média aqui ponderada, vai dar muito perto de 12, né? Porque esse valor é muito pequeno. Então, conseguiu uma venda boa, assim, expressiva, né? De ganho de capital. E a mesma coisa aqui no Timbaúba, que ele comprou por 11 e vendeu por 13, só que num prazo menor aqui, né? Se a gente for levar o tempo em anos ali em consideração, foi num prazo menor. E esse desinvestimento do Timbaúba teve a ver com a estratégia do fundo. Que tá aqui, ó. Por que desse desinvestimento, né? Eles fizeram esse desinvestimento no Timbaúba porque eles não iam conseguir aumentar a percentual que eles tinham no prédio, né? Eles não conseguiriam ser majoritários. E aí, como eles viram que eles não iam conseguir fazer novas aquisições ali no prédio, o prédio perdia um pouco do interesse deles, né? Que é poder mexer no prédio, fazer obra e tal. E também casava com o CRI que eles tinham que pagar. Então eles fizeram o desinvestimento, pagaram o CRI, distribuíram os lucros, né? E foram para imóveis que eles conseguiam ser majoritários. Aqui o desinvestimento do São Luís, que, como eu falei, era o prédio principal do fundo, foi onde ele fez mais coisa e onde ele fez as maiores melhores, assim, que a gente consegue ver aqui, ó, que o incremento de aluguel foi bem alto, saindo, 50% praticamente entre 2019 e 2024, sendo que o PCA do período foi 28, ou seja, ele passou bem o aluguel e vendeu bem, ó, no metro quadrado do imóvel, né? Então ele ganhou nas duas pontas, como a gente falou. E se eu não me engano, o comprador desse imóvel foi o KNHF, ou seja, ainda é um fundo grande que comprou, né? Então você vê como o imóvel. A venda foi bem boa, né? Aí teve esse ganho de capital para distribuir aqui, de R$ 9 que ele está distribuindo, e está numa planilhazinha mais ali embaixo de como que vai ser essa distribuição. Aí ele comprou esse imóvel na Faria Lima, que está com a Suzano, que é um excelente inquilino, né? Como locatário de 100% no imóvel. E nesse caso, um contrato típico, porque, ali no coração da Faria Lima eles conseguem alugar isso a hora que for. E o que chama atenção aqui, ó, é justamente esse valor de aluguel. Lembra que a gente falou? Que eles pegam aluguéis mais baixos na aquisição? Eles fizeram a compra com aluguel a 146, porém, tem um descontinho vigente ali, que o aluguel está em 140. Ou seja, ainda tem uma parcelinha para ganhar ali, para jogar esse aluguel para cá, e é um valor de aluguel bem abaixo da Faria Lima, né? Então, ainda dá para mexer bem nesse prédio. E eles estão vendo de fazer essas melhorias aqui. De tirar o muro, ver se eles conseguem aumentar a área de construção, porque pela nova legislação eles conseguiriam aumentar a metragem quadrada desse prédio. E eles estavam vendo como fazer ainda, então ainda tem um potencial para tirar ali, né? De, de preço, para botar no preço, né? Aqui, a aquisição do GPA. Essa aquisição aqui é que é um pouco diferente, né? Essa compra foi casada lá com o Grupo Pão de Açúcar, mas ela tem algumas particularidades, né? Ela foi feita num valor de aluguel bem abaixo do praticado na região, porém, o Grupo Pão de Açúcar, que era o dono do imóvel, vendeu o imóvel muito barato para o fundo. Então foi uma situação meio que de ganha-ganha, né? O aluguel não vai subir nesse caso, porque é um contrato atípico de 15 anos, e o Grupo Pão de Açúcar não tem o interesse de sair dali, porque aqui atrás é o mercado, o supermercado Pão de Açúcar. Então eles não têm interesse de sair daqui, né, o administrativo.
E aí, para compensar isso, eles venderam super barato do fundo, né? O metro quadrado da compra do fundo foi muito barato. Aí eles até colocam aqui, que se você for considerar só o terreno, desconsidera o prédio, foi 75% do valor que eles pagaram. Entendeu? Então o prédio em si, ele saiu, praticamente a um quarto do valor, né? Então saiu muito barato. Ah, e uma questão aqui é que, lembra que eu falei que era uma coisinha mais diferente, assim? Nesse prédio eles estão avaliando se vão pedir certificação ou não, porque o Pão de Açúcar ainda estava olhando o prédio, né? Eles são responsáveis pelo prédio. Eles não são donos do tijolo, mas eles são os responsáveis ali em olhar o prédio. E parece que eles não têm tanto interesse, assim, de pegar a certificação. Então tá em negociação, né, da gestão com o inquilino para ver se tira a certificação para este prédio aqui. Aí aqui tem mostrando algumas melhorias que eles fizeram, né, nos prédios. No Passarelli, é como ele era antes da reforma, e com aluguel aqui na casa de 52 metros quadrados, e depois da reforma, como eles melhoraram as entradas, melhoraram os acessos, eles melhoraram com uma passagem direta aqui para o metrô, que antes você tinha que passar por fora, né, do prédio, eles tiraram o muro e fizeram a ligação direta ali por dentro do terreno, tiraram a certificação, que é top, e aí a gente vê esse reflexo no aluguel. 100% ocupado, com aluguel aqui na casa de 80 por metro quadrado, que aumentou em 54% em relação à aquisição, né? Muito bom. Muito, muito bom. Esse slide eu achei muito massa, assim, porque isso aqui é difícil da gente ter essa informação na pessoa física, né? Que eles colocaram uma comparação entre o custo de reposição, quanto que seria para construir aquele mesmo prédio naquele mesmo lugar se tivesse tudo zerado. Tem um terreno lá vazio, aí eu quero construir aquele prédio. Quanto que eu precisaria desembolsar para todos eles, né? Então você tem aqui o custo do terreno, o custo de obra, custo do projeto, o CEPAC, taxa de incorporação, que são os valores envolvidos, né, para você fazer essa construção. E a gente vai ver que o portfólio inteiro do fundo, ele, para você construir tudo de novo, você precisaria desembolsar 22.800 por metro quadrado, enquanto que hoje ele é negociado a 9.600 o metro quadrado. E aí ele mostra esse deságio do portfólio de quase 60%. Né? Então tem um desconto grande se você comprar hoje pelo fundo do que se você comprasse diretamente o imóvel, né? E como a situação está muito complicada para Lages, a gente vê esse reflexo aqui, mas vê que é uma discrepância muito grande, né, entre o mercado e uma construção nova. Muito, muito, muito interessante esse slide, muito interessante. Aqui temos a parte da leitura do relatório, em que eu grifei aqui que todo mês no canal da Telos eles fazem uma leitura de relatório, né? E tem até o link direto aqui, ó, pro canal deles. E é muito legal, eles dão bastante informação interessante. Aqui a gente tem, né, desde o início de 2024, os pagamentos, e a gente vê esses valores maiores aqui, que foram justamente lá daquelas vendas, né, do São Luís, e algum resquíciozinho ali da venda do Timbaúba. Porém, o fundo ainda tem uma reserva grande do São Luís para distribuir. Então ele meio que equalizou, né, os pagamentos aqui até o final de dezembro de 2024. E em janeiro de 2025 esse valor aqui sobe. E por que que ele sobe? Eles também explicam aqui. Mas antes, né, a gente tem aqui a DRE desse mês. Os valores de locação aqui muito constantes, né? Não mudaram tanto. Aqui, ó, parte do recebimento. Esse recebimento tem duas coisas, né? O do recebimento de pagamento, da venda, e trimestralmente ele recebe uma parcela do Fujitsu. O fundo recebe do Fujitsu por causa de uma melhoria no condomínio lá, que melhorou em 40% para o custo para o inquilino, e aí parte desse desconto o fundo recebe. Então ele entra trimestralmente aqui, um valorzinho aqui de outras receitas. E aqui e tal, por cota ele está gerando 70, e ainda tem esses 62 aqui para distribuir ao longo desse tempo todo, né? Sem nenhuma grande mudança. Mas lembrando que a gente tem uma vacância financeira ali para vencer no final de 2024, então esse uso dessa reservinha aqui deve ser até um pouco menor. Beleza? Olhando o balanço rapidinho, nós temos aqui o valor dos imóveis, quanto que tem tipo, caixa mais FIIs, né?
essa proporção aqui de venda dos imóveis e aquisição dos novos, o CRI que eles ainda têm que pagar e tal, é o balanço, né? E aí o valor que está no relatório é esse 410 milhões, só que ele ainda tem que distribuir uma parte aqui de ganho de capital, que vai dar, no final das contas, um patrimônio de 390. Aqui é a relação dos pagamentos, né, o fluxo de pagamentos, e aquele pagamento de 89 centavos. O que acontece? Temos essa janelinha aqui ó, de pagamentos e recebimentos. Né? No final do ano agora, dezembro, o fundo tem que pagar esses 55 milhões da parcela do Pão de Açúcar, em que o fundo não vai conseguir emitir, eles tinham esperança de conseguir emitir, e o cenário está muito ruim para isso, então eles vão fazer um CRI, mas que eles já tinham isso na linha de possibilidade e que não vai afetar o pagamento dos proventos. E eles também já trabalharam com valores mais altos ali, um pouquinho de CRI, na casa ali de 30%, baixaram bem ao longo do tempo e agora vai subir mais um pouquinho. Então, mas assim, claro, né, a gente precisa ficar de olho. E aqui os recebimentos. Este recebimento aqui, de 36 milhões, que é do que eles vão ter que distribuir como lucro, que faz com que aquela parte de 2025 do primeiro semestre aumente para 89 centavos, entendeu? E uma parte que não tem lá, porque ele acaba em junho, caso também não haja nenhuma saída de inquilinos, esse tipo de coisa, é que tem uma outra parcela dessa em 26, que é maior ainda, né? Então o fundo tende a distribuir mais, mas eles não fazem essa projeção por muito tempo, justamente porque algum inquilino pode sair, você tem algum impacto na receita. Mas caso nada mude nesses últimos meses aí, a gente vai ter um outro recebimento grande e essas parcelinhas aqui que ele vai ter que pagar ao longo do tempo. Eu imagino que esse CRI que eles vão fazer agora deve ser para cobrir o valor de dezembro e alguma parte desses aqui até o final de 25, mas vamos ver. A gente vai ter que esperar a construção do CRI para ver como que vai trabalhar, né, em cima disso daí. Os imóveis em si, a maioria aqui é classe B, só o Torre Sul que é classe A, mas tinha coisa para fazer também. Como nós falamos, ó, ele busca ser majoritário em tudo. No Faria Lima ele está com 20% e o plano é justamente ir aumentando, né, a participação ao longo do tempo e está na fase inicial aqui de obtenção dos certificados, o que é muito top. A distribuição de receitas é uma concentração assim, tipo, grande nesses dois imóveis, mas aqui é onde tem a maior quantidade de inquilinos, tem um monte, e o Pão de Açúcar é um contrato atípico, né? Então, assim, dá para segurar um pouco. E a gente vê isso aqui, ó, na distribuição anual do Pão de Açúcar, 14 anos de contrato, então muito tranquilo. E o Torre Sul também é um dos mais longos, né? Então, bem tranquilo. A maioria dos contratos ajustados pelo IPCA, vencimentos aqui, poucos em 2025, a maioria em 2026, coisas a se acompanhar. Nós temos aqui o controle de vacância. A gente vê ó, que as duas diminuíram bem ao longo do tempo, desde 2022, muito bom. Aqui as receitas potenciais, né, e quanto que o fundo recebe de locação, no fim das contas. Aqui nós temos o controle de alavancagem do fundo, como eu falei, era uma alavancagem mais alta, até errei o número, peço perdão, falei 30 na casa de 15, caiu para 7 e agora vai subir de novo, né, com esse CRI que eles vão fazer. E lá para 2026 que eles vão ter que ver como tratar esse CRI aqui, né, do Fujitsu, que já está operando e que vai ter o pagamento do principal a partir de 2026. Mas aí isso aqui é mais para frente. O CRI que eles vão fazer agora é para pagar a compra do Pão de Açúcar. Dados do mercado secundário, aumento do número de cotistas ao longo do tempo, liquidez bem boa para o tamanho do fundo, né? A rentabilidade, o aumento dos proventos, né, ao longo do tempo, que foram crescendo ali gradativamente, que é muito bom. Aqui alguns dados da gestora, né, o quanto que ela tem sobre patrimônio, sobre gestão, os fundos que ela tem ali, o TRBL, que ela é cogestora, né, junto com a Rio Bravo, e o TEP, as áreas de investimentos por segmento e tudo mais. As informações adicionais, é isso, do relatório. Então é isso, não tem muito mais o que falar. O fundo está rodando bem, temos que ver como que vai ficar esses CRIs aí funcionando. Temos alguns ganhos de capital para distribuir. E é isso, o acompanhamento desse mês. Beleza? Se vocês gostaram, se vocês curtiram, se vocês têm alguma dúvida, deixa o like aí, só para ajudar nós. E comenta aí embaixo se vocês têm alguma curiosidade, se querem pontuar alguma coisa que eu não falei. E aí a gente vai colocando nos comentários ali, beleza? Então, até o próximo.